Fala galerinha, beleza? Professor Marcel Reis, de História do Brasil. Na aula de hoje vamos falar sobre as incursões britânicas no Brasil. Nós estamos nessa sequência de aulas sobre incursões estrangeiras, falamos sobre incursão holandesa, incursão francesa e agora vamos falar das incursões inglesas no Brasil. Tá afim de saber quais foram? Então cola comigo que vai começar a nossa aula de História. Beleza, galera? Vamos lá. Bom, uma característica das incursões inglesas no Brasil. Ao contrário, ou um pouco diferente do que aconteceu com a Holanda e com a França, as invasões francesas e holandesas, apesar de terem um cunho estritamente comercial, econômico, mas essas incursões holandesas e francesas chegaram a formar um núcleo de povoamento, ou seja, uma colônia no Brasil. As incursões inglesas, ela tem um caráter diferente, ela tem um caráter de corso, um caráter de saque, de roubo à costa brasileira. E vai se intensificar muito com a União Ibérica, até porque a Inglaterra e a Espanha eram inimigas durante muito tempo. Beleza? Então vamos falar sobre as incursões inglesas no Brasil. Deixa eu pegar aqui o meu marca-texto. Vamos lá. Galera, o processo de invasões britânicas no Brasil está relacionado com o mercantilismo inglês, onde comerciantes particulares estabeleceram suas atividades entre a costa brasileira e a africana. A primeira viagem dessa natureza já foi registrada em 1530. O inglês William Hawkins, negociante de Plymouth, teria empreendido 3 viagens no Brasil entre os anos de 1530 e 1532. Tais excursões marcaram a entrada de comerciantes britânicos e navegadores ingleses no Atlântico Sul. Então, interessante é que as incursões inglesas no Brasil, ela teve esse caráter particular, ou seja, eram navegantes, comerciantes, que então receberam a carta de corso, a carta então autorizando eles invadirem as possessões inimigas da Inglaterra. E nesse período, Portugal, e principalmente a Espanha eram inimigas da Inglaterra. Bom, desde então se tornou comum embarcações inglesas criarem rotas intercontinentais, chegando ao Brasil para contrabandear ao Brasil principalmente e outras riquezas também. Bom, um comerciante inglês chamado Pudsey, da cidade de Southampton, teria também, inclusive, mandado construir um forte militar na Bahia em 1542. Ou seja, comprovando que os ingleses estavam, sim, invadindo a costa brasileira. Bom, tal atitude evidencia a presença regular dos ingleses no litoral brasileiro no início da nossa colonização. Para evitar, então, choques com os portugueses, os ingleses preferiram estabelecer trocas comerciais com os indígenas através do escampo, e não invadir e criar uma colônia inglesa no Brasil. Bom, devido aos conflitos entre a Inglaterra e a Espanha, o Brasil sofreu contínuas incursões britânicas durante o período da União Ibérica. Então, durante o período da União Ibérica, é onde as invasões inglesas vão começar a aumentar, vão começar a ser mais constantes. Por exemplo, no dia 16 de dezembro de 1583, o pirata inglês Edward Fenton, invade a região de Santos com o pretexto de fazer reparo em seus navios. Entretanto, os portugueses viram na atitude suspeita de Fenton um pretexto para saquear a cidade. Os ingleses então foram repelidos e obrigados a se retirarem da cidade de Santos. Mais uma invasão inglesa no Brasil. 3 anos depois, em 1587, 4 anos depois, a esquadra britânica de Robert Wellington pretendeu tomar de surpresa a cidade de Salvador, na Bahia, e atacou o recôncavo baiano, saqueando e devastando as plantações. Nos anos seguintes, de 1591 e 1595, as capitanias de São Vicente, capitania de Espírito Santo e a capitania de Pernambuco foram saqueadas por corsários ingleses. Olha só quantas incursões inglesas ocorreram no período da União Ibérica.
No ano de 1591 também, o pirata inglês Thomas Cavendish saqueou a cidade de Santos, incendiando ainda a cidade de São Vicente. Em 1595, James Lancaster e o capitão John Werner atacaram o forte de Olinda, lá em Pernambuco, invadiram Recife e saquearam os armazéns. Então, somente após, né, um tratado de paz entre a Inglaterra e a Espanha, né, que foi o tratado de paz no dia 18 de agosto de 1604, são que as incursões inglesas no Brasil, né, e nas colônias espanholas são cessadas, né, são então interrompidas. Então, só depois que a Inglaterra e a Espanha entram num tratado de paz é que as incursões estrangeiras inglesas no Brasil elas param, né? Então, galera, a gente vê que ao longo do nosso período colonial, né, a gente tem diversas incursões estrangeiras no Brasil, desde o período pré-colonial até no século XVIII, como nós vimos, né, no caso da França, que invadiu o Rio de Janeiro já no ano de 1711. Então, é constante as incursões estrangeiras, seja ela francesa, holandesa ou inglesa no Brasil. Algumas formaram colônias, como é o caso da França e da Holanda, outras não. Mas o importante para o concurso, né, para a prova militar, é você saber as incursões e aonde elas aconteceram, aonde elas se estabeleceram. Beleza, galerinha? Olha só, na nossa próxima aula, nós vamos pegar 10 questões sobre incursões estrangeiras que caíram em provas militares. Colégio Naval, ESA e SpaceX. Vamos fazer 10 questões sobre invasões estrangeiras no Brasil. Combinado? Então não fica de fora não. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sino de notificação para você ficar sabendo dos novos vídeos. Você que é já inscrito no canal, compartilhe, curta e faça algum comentário, alguma pergunta para a gente poder debater. Beleza, galera? Obrigado e até a próxima!